Veja aí no nosso canal sobre os benefícios de Roma, Joilson de Assis. Eu passo 3 horas falando sobre Constantino, Santa Helena, benefícios de Roma. As pessoas do mundo dominado por Roma se cagavam de medo de Roma. A tal ponto, está na Bíblia? Está tudo na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? Se tiver na Bíblia eu acredito, se não tiver eu não acredito. Bem, a história mostra que as pessoas se cagavam de medo de Roma, porque Roma era faca na caveira. Ou você obedecia a Roma, ou Roma te lascava. E Roma era cristã. Aí ela se chocou um pouco com os árabes, se chocou um pouco com os judeus. Houve até guerra de 100 anos com o árabe, porque Roma queria Jerusalém, e os árabes queriam Jerusalém. Então Roma promoveu uma guerra de 100 anos contra os árabes, chamado Mouros. Os mouros foram destruídos por Roma, mas perdeu Jerusalém por causa de um acordo de um príncipe romano. A Igreja Católica ajudou, em primeiro lugar ela se chocou com os judeus, mas depois ela ajudou os judeus, né? A Roma, ela era política, né? Ela trabalhava em cima de escritório. Mas como o Chiquinho me perguntou, tá na Bíblia? Tá na Bíblia, bribado. Está na Bíblia que os caras pegaram Paulo. Olha, preste atenção. Tome o quê? Tome briba. Tome briba. Ó, pegaram Paulo e deram uma surra em Paulo e prenderam Paulo. E quando eles prenderam Paulo, aí os caras disseram: quem é tu, rapaz? Aí Paulo disse: eu sou judeu romano, que Paulo era os dois. Paulo era judeu, tinha uma mãe judia e tinha um pai romano. Os caras: o quê? Eu sou romano. Como é seu nome? É Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Eu sou romano. Meu Deus do céu! Chama o sargento. Esse cara que nós deu uma surra e prendeu é romano. Ave Maria, esse bento, eu tô todo cagado. Chama o prefeito da cidade. Chamaram o prefeito, nós prendeu um cara e deu uma surra no cara, e o cara é romano. Como é o nome do cara? Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Virgem Maria, condenado, por que tu fizesse isso, peste? Mas eu não sabia, rapaz, eu não sabia. Meu Deus do céu, chama minha mulher aí, chama meus filhos. Está na Bíblia, no livro de Atos. Chama minha mulher, chama meus filhos, solta esse homem, pelo amor de Deus. Corre, vai, solta, dá café para ele, vai, mulher, vem cá. Está na Bíblia. Aí soltaram Paulo ficou sem saber o que era. Paulo, toma um cafezinho, rapaz. Aquelas porradas que a gente deu em turma, não foi com muita força não, né? Tu tá sangrando na boca, mas é porque pegou no mau. esse soldado, toma, soldado, merda, toma, rapaz. Quem mandou você bater em Paulo? Ô senhor, cala a boca! Eu tô perguntando não. Você pergunta, cala a boca! Oxi, esse cara tá doido. Aí chega o prefeito, traz a mulher, traz os filhos. Cadê o Paulo de Tarso? Cadê Paulo? Paulo tava tomando café, sangrando a boca, né? Eu falei, o sargento dizendo, eu falei para esse soldado não bater, ele entendeu para bater. Isso é um soldado, porque sempre sobra pro soldado, né? O soldado, coitado, é quem leva nas funças, né? Eu falei para esse desgraçado desse soldado não bater, ele é surdo, ele entendeu que era para bater. Paulo, isso é uma bestalhada, o soldado, eu não sou não. Não sai calar a boca não, que eu vou jogar essa pena na tua cabeça, venha. Deixa eu falar aqui com o Paulo, rapaz. Toma um cafezinho, Paulo, que eu ovinha, quer? Que quer minha mulher para namorar? Oxe, Virgem Maria. Oxe, tu chegou até nisso. Ó, vem cá, chega, Paulo. Aí chega o prefeito da cidade. Cadê? É Saulo, é Saulo o nome dele, é Saulo de Tarso. E ele tem a nacionalidade romana. Virgem Maria, o coronel Saulo. Aí, aqui tá minha mulher, tá minha filha. Quem é que já leu essa parte na Bíblia? Eu sou o prefeito da cidade, esse sargento velho idiota, esse soldado abestalhado. Oxe, olha pras caras, meu irmão. Me perdoe, Paulo. Paulinho, ele chamou até Paulinho. Paulinho, Aí, Paulo, tu perdoa nós, rapaz, porque a gente gosta de dar umas porradas nos cristãos, entendeu? Às vezes aparece um cristão aqui falando de Jesus, a gente sai do cacete. mas esse pessoal tá meio assim, diferente, tá? O senhor me perdoa? Você me perdoa? Aí a Bíblia é bem clara, rogou a eles
eles rogaram, pediram para Paulo não fazer a denúncia, entendeu? Porque se fizesse a denúncia, ele tinha medo de César, porque César não gostava muito de conversa não, tá? César era faca na caveira. César não gostava de ficar discutindo não. Tu é feio, tu é bonito, tu é feio, tu é bonito, tu é feio, tu é bonito. Não. Ele interiorizava e condenava, né? Então o prefeito foi deixar Paulo no final da cidade, trouxe Paulo. Quer comer uma tapioca não, um beiju, uma carne de charque? Fica mais um pouquinho, Paulo. Olha, você é muito bem-vindo, pode dormir lá em casa, o que eu comer você come também. Fica à vontade, tá? Não, Paulo, eu vou ter que ir, tchau. E aí, esse medo desse prefeito aí da cidade era um medo de Roma. Roma era faca na caveira. Então, a questão decidir. César, ele gostava de ficar tomando banho na piscina dele, mandando aqueles caras esfregar as costas dele. Ele não gostava de confusão, não. É como aquele dono de uma fábrica que ele quer ver a produção. Como é que está a produção? Está boa? Estamos ganhando dinheiro? Estamos. Ele não quer saber de problema com o empregado. Quando tem problema com o empregado, ele chama o gerente. O que é que está havendo? Se o gerente não resolver, rua. Sabe o que é rua? Você não está dominando a fábrica, velho. Eu tive um prejuízo, então você se ferre. Então César era assim. Ele não queria saber. O negócio dele era guerra. Enquanto ele estava tomando banho, comendo uva ali, um cara abandonando ele, com um negócio bem grande assim, abandonando ele estava na boa. Agora, se eu disser só, César, a gente está tendo problema em tal lugar, e cadê o governador de lá? O governador não está resolvendo, não. Mata o governador, mata os filhos, mata a mulher, bota outro governador. Ele não ficava, governador, ô governador, nada disso. Quando o exército vinha, já vinha para matar, executava a família toda e já botava outro. Por que ele executava a família toda? Para ninguém se vingar. Aí ele matava o marido, matava a mulher e matava os filhos também e botava outro. E pronto, ele não queria saber de problema, ele queria saber de solução. Era um tipo de domínio, entendeu? Então, tá na Bíblia que os cabas se cagavam de medo de romano. Principalmente se tivesse uma gota de sangue de César. Ou tivesse algum cargo forte no romanismo, né? O patrão quer saber da produção. O gerente é quem controla os empregados. Exato. Ele não quer saber problema com o empregado. Ele não quer saber quem cagou, quem mijou. Ele quer saber da coisa feita. O gerente não está resolvendo, não? Não. Ele não vai pensar na família do gerente. Ele não vai pensar se o gerente tem filho, se não tem, se tem conta para pagar. Bota o gerente para a rua. Hoje é bom, né? Que naquela época César mandava matar, né? Bota o gerente para a rua e bota outro gerente. Tá? Pronto. Aí já vinha. Isso acontece em igrejas. As igrejas neopentecostais são assim. Desse jeito, né? O pastor presidente domina 3, 4 mil igrejas dessa forma. Exatamente. Eu digo do que eu conheço, tá? Então os pastores regionais se cagam de medo do pastor presidente. Porque, olha, a igreja lá da Paraíba está esvaziada, não acontece mais milagre, o pastor está indo para a casa do povo reclamar de problema. Aí, ainda eles dão uma chance. Pega esse pastor e manda para cá, para a gente doutrinar ele. Mas outros não diz, ó, pega esse pastor, diga ele que pega o pano de bunda dele e vai embora. Bota outro pastor no lugar. Se começar a ver isso, aí ele chama o bispo. Chama o bispo da Paraíba. Isso acontece na igreja católica, isso acontece na igreja de crente, algumas igrejas de crente são assim. Aí liga o babão do pastor presidente, né? Não é nem o pastor presidente. Rapaz, o que é que tá vendo aí, hein? A igreja está devendo a água, devendo a luz, foi cortada a luz e a água da igreja, não está havendo mais milagre, programa de televisão caiu, programa de rádio não está passando pago, o que está havendo? Não, é porque o mercado como europeu, abaixa a... Às vezes, quando o cara é antigo, ele diz, saia daí e vá para o Amazonas. Sai daí, vai lá para Curitiba. E às vezes ele diz, não, saia, Malicuia, rua, bota outra aqui. Porque eles não querem ter problema, eles querem ter solução. Aí de repente, rapaz, como é que vai a igreja da Paraíba? A igreja da Paraíba está boa, houve milagres, e o pastor de lá está com 2 programas de televisão e 1 de rádio. A igreja está lotada. Ah, tá bom. Pronto. Diga um dia que marco para eu ir lá. Certo?
certo? Isso eu digo do que eu já convivi e conheço há 30 anos, né? Isso nada mais é do que o domínio romano, porque o domínio da Igreja Batista de outros locais é um moído danado. A igreja que obedece esse regimento, ela é mais sólida. A outra igreja é o seguinte: o pastor só bota um prego na parede se a igreja permitir. Aí, estamos aqui em votação, o pastor quer botar um prego na parede. Quem é que permite o pastor botar um prego na parede? Um diz eu disse só a metade, eu disse só a ponta. Que tamanho é o prego? É grande? Eu disse, se for um prego grande não, se for um prego pequeno sim, é um prego de alumínio, de ferro, de aço. Aí começa a confusão na igreja, aí uma pessoa vota, outro não vota, outro fica com raiva porque não obedeceu a ele. Mas são as igrejas congregacionais, são desse jeito, presbiterianas são desse jeito, a Assembleia de Deus não é desse jeito, tá? Então, a Assembleia de Deus é episcopal, não é tão radical, mas é mais ou menos desse jeito também, assim, um mandando no outro, né? Aí nas igrejas neopentecostal, as igrejas de libertação e cura brasileiras, é dessa forma. O pastor presidente liga, e aí, como é que tá? É o pastor presidente, sim. É o bispo, sim. Como é que tá a igreja aí? Tá bem. As contas são pagas? Não. Quantas pessoas no culto? Tá lotado. A oferta tá boa? Tá. Eventos? Não, nós fizemos um evento, curamos 5 pessoas. Certo. Televisão? Estamos tentando abrir o programa de televisão, mas tá muito caro, mas a gente tem 3 programas de rádio. Certo. Muito bom, obrigado. Pronto. É só isso que ele quer saber. Né? Aí liga, cadê o pastor? Quem é que está falando? É o bispo. Cadê o pastor? Não, o pastor está na casa das irmãs conversando, os irmãos almoçando na casa dos irmãos. Primeiro não pode. Eu estou sabendo aqui que a igreja está com o aluguel atrasado e o programa de rádio está atrasado também e a igreja está vazia. Não, é porque o mercado comum europeu... Mercado comum europeu que nada, rapaz! É para orar e para fazer milagres! Ou a igreja está cheia ou você vai sair daí! Diga a ele que ligue para mim urgente! Aí na hora que ele desliga, ele diz, tira esse pastor e bota da baixa da égua. Pronto, isso é um domínio, um tipo de um domínio. A igreja batista, ela varia de vara. Tem igreja batista de todo tipo, porque a igreja batista é uma das igrejas mais antigas do mundo, né? Os anabatistas. A igreja batista tem episcopal, tem congregacional, que a congregação fica mandando, os presbíteros ficam mandando, e tem a igreja Assembleia de Deus veio dos batistas, né? Então a igreja batista é muito variada, né? Muito variada. As igrejas que mais cresceram no mundo são as igrejas episcopal, ou seja, o pastor manda em outros pastores, e pronto. Agora aquelas igrejas que ficam moendo, quem que vai limpar o banheiro? Limpa, não limpa, limpa, não limpa, limpa, não limpa. Não, eu voto, não voto. Aí, uma confusão da moléstia. Aí o pastor se acomoda. O pastor fica como se fosse um político, atrás de votos, e tá tranquilo. Ele não faz nada. Não faz nada. Porque ali ele tem o salário dele, as férias dele, tudo dele, né? Aí a igreja fica, eu voto, não voto, eu voto, não voto, eu voto, não vai, se divide, um fica com raiva do outro. As igrejas episcopal não, é um pastor mandando no outro. Quando o pastor se choca com o outro, rapaz, eu soube aqui que esse pastor da Paraíba, do Pernambuco, está falando mal do nosso bispo, do nosso apóstolo. Não, ele falou uma besteira, mas foi uma merda, foi uma dor de barriga que ele teve. Certo, tá bom. Diga ele que arruma as malas, tá? Eu dou 5 dias para ele ir embora. Para onde? Para a Baixa da Égua. Alô? Se mande outro pastor lá para a igreja de Pernambuco, tá? Por favor. Mande fulano para a igreja de Pernambuco. Paga a passagem de avião, de tudo. Mande agora. Os caras... Isso é um dia, gente. Eu já vi pastor correndo no aeroporto que o chefe dele disse, vá para tal lugar agora. Ele não desmonta nem a casa. Ele já pega a mulher, pega os filhos, pega o avião e vai embora. Isso é um sistema episcopal, né? Então, assim, esse sistema, o sistema romano é episcopal. O arcebispo obedece ao Papa, o arcebispo do Brasil, arcebispo emérito, né? E tem um bispo, cada estado tem um bispo. Tem o bispo da Paraíba, tem o bispo de Pernambuco, tem o bispo de São Paulo. Aí vem, depois do bispo, vem os pastores, né? Os pastores.
O bispo é um chefe. Se um padre daquele fizer uma besteira, ele chama e tenta corrigir. Né? Tenta corrigir. Não vai para o arcebispo, não. Só vai para o arcebispo quando fede muito. Episcopal é um tipo de militar, exato. Esse Bruno é tão sabido. É um tipo de militar. É como um sargento que tem que dominar a tropa. Se não dominar, o tenente diz: vem cá, sargento, o que está havendo aí? O tenente não vai perguntar à tropa: sargento, o que está havendo aí? Não, corrige o povo. Aí corrige não? Pois sai, entra outro e pronto, né? Isso parece meio seco, mas tem dado certo, né? Tem dado mais certo do que igrejas que ficam votando, né? Pastor, vamos dar descarga no banheiro. A gente vai dar descarga como? Meia descarga, descarga toda. Aí um diz: não, meia descarga porque a água está muito cara. Outro: não, a descarga toda. Aí a igreja tipo militar, eu acho que dá mais certo, né? Esse tipo de domínio, Cristo não se mete, não. Você pode ter vários domínios. Tem igrejas que não tem pastor, né, que é uma igreja cristã do Brasil, né, mas tem os anciões, né, e tem igreja que é a base de votos, outras igrejas são episcopal, né? O sistema episcopal é onde um pastor manda no outro, né? Ou existe um pastor maior do que o outro, como fosse soldado, sargento, coronel, entendeu como é a coisa? E nessas igrejas brasileiras, as igrejas brasileiras são fortíssimas, tá? As igrejas brasileiras são fortíssimas. Para você ter ideia, a igreja católica brasileira é maior do que Roma. A igreja tem mais católicos no Brasil do que em Roma. A igreja Assembleia de Deus do Brasil, ela é maior do que o do Canadá, ela é maior do que onde ela nasceu. Onde ela nasceu é bem pequenininha. A igreja Assembleia de Deus, com 100 anos, ela botou para descer, velho. É uma igreja que arrombou com as portas do inferno. Ela é episcopal. A Igreja Universal, que é brasileira, ela em 40 anos ela dominou quase o mundo todo. E ela é episcopal. A Igreja do Apóstolo Valdomiro é episcopal também. Em pouco menos de 20 anos, ela se tornou uma potência. Aí tem a igreja dos outros bispos. Esse sistema de igreja, Deus não se mete, não. Você quer fazer uma igreja, todo mundo orando de cabeça para baixo? Deus não se mete, não. É o chamado a vossa lei. Quando a Bíblia fala vossa lei, qual é a vossa lei? Deus obedece a vossa lei, né? As igrejas brasileiras botaram para descer. Para você ter ideia, a igreja adventista do Brasil, ela é maior do que a adventista americana. Em termos de números, a igreja adventista, ela nasceu com a senhora Ellen G. White, que eu tiro meu chapéu, sou fã dela, tá? Ellen G. White, ela é uma igreja americana. E ela cresceu muito, né? Até as outras igrejas, como Mormon, Testemunho de Jeová, cresceram muito no Brasil. O Brasil é muito fértil mesmo. A Assembleia de Deus, como eu falei, usando a Assembleia de Deus, né? 111 anos a Assembleia de Deus tem. Olha a potência da Assembleia de Deus. Mais potente do que a do Canadá, mais potente do que lá da Noruega, que a Assembleia de Deus veio da Noruega, né? Então, cada um será julgado segundo a sua lei. Exato. A Assembleia de Deus, você tem que tirar o chapéu para a Assembleia de Deus, ela é faca na caveira. Daniel Bergen, né? Aquele pessoal, quando veio pelo Pará, depois desceram para São Paulo, Rio de Janeiro, o mundo encheu da Assembleia de Deus, né? Aí veio a do bispo Macedo e também botou para arrasar, né? Eles têm a lei deles, né? Aí Deus respeita a lei do grupo. É como Deus respeita a lei do casamento. Cada casamento tem uma lei, né? Cada pessoa tem uma lei. Então, as igrejas brasileiras botaram. Sabe o que é botar? Botou para descer. São as igrejas muito boas. A Igreja Católica Renovada do Brasil é ótima, né? Nós temos igreja católica em tudo que é canto, em números, somos muito maior do que Roma. Você pega o tanto de católico de Roma e pega o tanto de católico brasileiro praticantes, é quase 10 vezes mais. Entendeu? Então, assim, o Brasil é um país cristão que gosta de Cristo, gosta de ser católico, gosta de ser espírita. Por exemplo, vamos falar espírita. Os espíritas, onde nasceu o espiritismo? Nasceu na França.
Nós temos mais espíritas do que a França. Nós temos espíritas famosíssimos como meu nome, Chico Xavier, né? Pessoas que seguem o espiritismo, homens espiritualistas muito fortes, né? Então, assim, até candomblé, macumba e outras religiões, no Brasil cresceu mais do que nos outros lugares. O candomblé cresceu muito mais do que nos Estados Unidos, né? O Brasil está sendo um dos países que mais tem o candomblé no mundo inteiro, inclusive da África. Nós temos mais do que na África. Aí, espiritismo mesa branca, no Brasil, é o segundo maior número de espíritas do mundo. E às vezes há quem diga que chega a ser primeiro, né? Porque tem muitos simpatizantes, né? O espiritismo de várias linhas cresceram no Brasil mais do que lá. Porque o centro do espiritismo era a França. Mas aqui cresceu muito. Allan Kardec foi na França, né? Aí aqui houve o sincretismo. E aí por diante, fora os inúmeros tipos de igrejas separadas, que são igrejas que elas não gostam de se unir com ninguém. Mas vamos falar outra igreja, a Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil, ela é muito maior no Brasil do que em outros lugares. A Cristã do Brasil vem da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, que é calvinista, ela tem mais no Brasil do que em outros lugares do mundo. Então os brasileiros é um poço de espiritualidade. Então, pastor, nós brasileiros somos um povo muito espiritualista em relação à vida espiritual. Sim. Você pode ir na comunidade, tem comunidade daquela que ninguém consegue entrar, mas você encontra a Assembleia de Deus, Batista, Universal, Adventista, os caras não mexem. Tem bandidão ali que eles são bandidos, mas não mexe com a igreja dos crentes. Entendeu? Então assim, catolicismo, o Brasil é uma terra fértil para tudo. Você vê que os romanos, como eu lhe falei, vieram para o Brasil, né, para colonizar o Brasil, porque o Brasil era muito pardo, eles queriam misturar a etnia, e esses romanos foram muito para os sítios. E aí nós passamos a ser um dos maiores países a fabricar comida do mundo, né? Nós somos místicos, a Bahia é mística, é por isso que é a Bahia de Todos os Santos, né? E também, assim, tirando as divergências, nós nos damos bem. Você almoça com o espírita, às vezes sua mãe é espírita, você é crente, se damos mais ou menos bem, né? Mas tem países que não, tá? Tem países que a bomba e o tiro comem, né? Aqui na Bahia, a obra de mistério é muito respeitada, uma obra mística que tem aqui no Evangelho. Olha, e tem muitas igrejas, né? Os bandidos respeitam muito, né? Eu já subindo ali o Morro da Pedreira em São Paulo, eu fui de paletó e gravata, fui com minha briba, aí os caras me pararam, né? E aí eu disse, olha, eu sou pastor e eu vim visitar meu primo mora lá, né? E aí, eles disseram, ô Briba, ô irmão, vai visitar quem? Eu disse, eu vou visitar a Ramos, o nome dele é Ramos, é meu primo lá da Paraíba. Aí ele olhou assim, disse, você até parece com ele, pode ir, viu? Ninguém vai mexer com você, diga qualquer coisa, você falou comigo aqui na entrada. Eu disse, sim, senhor. Relógio, celular, ninguém mexeu comigo, tá? Então assim, a divergência há, mas o Brasil é uma terra fértil para o Evangelho, para Deus, para Jesus, né? É uma terra diferente, né? Tudo aqui deu mais do que lá, tudo aqui. Até os portugueses, tem mais português no Brasil, tem mais Silva no Brasil do que em Portugal. Tem mais, os políticos do Brasil ganham mais do que os políticos de Portugal. Os nossos ladrões, o que, rapaz? São mais do que de Portugal. Então, assim, que maravilhas, né? Que maravilhas. São sistemas, né? Eu estou dando uma pincelada sobre os sistemas. É importante também que você louve ao Senhor e agradeça a Deus e viva a sua espiritualidade, tá? Viva a sua espiritualidade e seja feliz.
porque Deus é felicidade, tá bom? Ok?